Cimento na gravação. Então, nós estamos aqui hoje com o professor Guido Mello, que vai compartilhar com essa turma, com os nossos estudantes da Unirio, um pouco sobre as pesquisas que ele desenvolve no campo da inteligência artificial, no campo das tecnologias, e a relação desses estudos com o racismo que infelizmente a gente experiencia no mundo todo. Como estamos aqui no contexto de Brasil, a gente experiencia fortemente aqui em território nacional, e nossa grande preocupação é que a gente acesse pesquisas, teorias do campo das questões raciais, das questões étnico-raciais, da educação para as relações étnico-raciais, para que a gente possa reduzir esse racismo estrutural e as dificuldades no contexto educacional. Então, eu gostaria de apresentar à turma o professor Guido Mello. O professor é pesquisador com bacharelado em escrita e mídia digital e com mestrado em AI-BIAS, pela Universidade Victoria University, em Melbourne, Austrália. Professor Guido, muito obrigada pelo seu aceite, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional, aqui no contexto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A gente está muito feliz de poder te ouvir nesse momento. Eu, além de deixar o agradecimento, eu deixo também o convite para outras parcerias, tanto no seu contexto de atuação, se você quiser, a gente pode fazer uma conversa aí no seu grupo de pesquisa, e aqui também o meu grupo de pesquisa vai ficar muito feliz de poder te ouvir em outros momentos. Vamos lá, gente, que onde o professor Guido está, já é madrugada. Então tá, bom dia, na verdade, boa tarde, né, no Brasil, aqui já é quinta-feira. Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, por favor, são 2 da manhã aqui, por favor, adoraria ver as caras de vocês, se vocês pudessem ligar um pouquinho a câmera, só para me dar um alô, entendeu? Para eu ver quem com quem eu estou falando, gente. Feliz. Não precisa ser a aula toda, não, mas só para dar um alô aqui, só para eu ver que tem gente aqui, né? É isso aí, professor. Aqui é em Melbourne. Carinhas, né? E eu moro aqui na Austrália há 24 anos, né? E os meus primos falam para mim, eu tenho os primos espalhados pelo Rio de Janeiro. Minha mãe agora, a gente é da Ilha do Governador, mas eles moram em Niterói. E eu sei que quem puder abrir a câmera, obrigado. Eu entendo que não puder, eu respeito também, porque eu sei que a vida é corrida aí. E eles moram em Realengo, bem, essas coisas, subúrbios, tudo Zona Norte, né? E aí, Zona Oeste também, e aí eles falam para mim, ô tio, você tem sotaque de gringo agora. Eu falei, pô, mas eu sou do Rio, cara. Mas assim, enfim, já era, perdi, virei gringo. Depois de 24 anos, eu virei gringo. Mas a gente entende perfeitamente, Guido, tá tudo ótimo. Não, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí, né? A comunicação ainda existe. Então, só para vocês saberem, assim, a minha jornada é muito... Eu nasci em Salvador, né? Meu pai era da aeronáutica, então mudei em muitas cidades aí no Brasil. Já morei também em Belo Horizonte. E cheguei aqui no começo dos anos 2000 e eu tinha um plano. Meu plano era... Educação é a libertadora, né? Meu pai sempre falava isso. Meu pai sempre foi muito Paulo Freireano. Então, eu cresci lendo Paulo Freire e dentre outras coisas. E meu pai era uma pessoa muito interessante. Quando ele queria me punir, ele me dava um poema grande e falava assim, eu não vou te bater. Eu quero esse poema, recita esse poema, sem olhar no livro. Então, eu ficava, sei lá, 9 horas lendo um poema para poder recitar o poema. Era a punição dele. Eu achava horrível, mas hoje eu acho assim, uma coisa tão bonita, tão lírica. E aí eu abri abri uma loja aqui de comércio e fiquei 20 anos trabalhando como comércio numa loja chamada Melco, que era a maior distribuidora de moda sul-americana
e brasileira aqui na Austrália. Enfim. E aí, até 2020, eu só tinha o segundo grau completo. Só isso. E aí eu resolvi estudar quando eu decidi sair da loja. E aí eu fiz a gente tem aqui uma coisa chamada tipo um tecnólogo. Aí eu fiz um tecnólogo de virar editor de escritas, depois fiz um bacharelado de escritas, e agora fiz o mestrado. E o meu mestrado, aqui na Austrália, não sei se no Brasil tem, é um mestrado de pesquisa. Então, é como se fosse um PhD. A minha aula é junto com as pessoas de PhD, e o meu mestrado a gente passa pelos mesmos processos, só que ao invés de ter que fazer 80 mil palavras, eu tenho que fazer no mínimo 50. O meu mestrado teve 59 mil palavras. Inclusive, eu fui convidado por uma professora a mudar no meio, fazer mais 20 mil e pegar o PhD, mas eu achei que eu não queria queimar essa etapa. Eu queria terminar o mestrado e depois fazer o doutorado. Só para vocês saberem. Então, não é um mestrado que a gente fala que de coursework, né? Que eu aprendi um curso ensinado. Mas, enfim, vamos para a palestra. Isso eu. Então, eu trabalho também para a faculdade agora, como pesquisador, e também como trabalho na área de comunicação. Acho que aí no Brasil vocês chamariam de PR, de promoção, essas coisas, né? E eu vou entrar direto para o meu slide. Eu tenho um slide showzinho aqui. Se eu puder compartilhar, vai ser ótimo. Se precisar de ajuda, eu compartilho para você, Guido. Vamos ver se já está aparecendo? Não, ainda não. Se você quiser, pode me mandar o link aqui no WhatsApp. Vi se apareceu aí. Foi. Agora apareceu. Pelo Canva, né? Pelo Canva. Vou abrir ele aqui, pronto. Presente, meter um presente aqui, vamos embora. Ok. Foi? Tá perfeito. Todo mundo está visualizando. Ótimo. Então, esse aí sou eu, né? Tudo bem, vocês já sabem. Vamos para a próxima. Então, eu vou começar com essa frase de efeito aqui, né? E ela diz: se a gente não está nos dados, a gente não existe para IA, né? E o que a IA não vê, o mundo esquece. Recentemente, né, a gente teve uma grande revolução, assim como no começo dos anos 2000, a gente teve a revolução do site de busca, né? No Brasil, a gente tinha o KD, Yahoo, Alta Vista, e, enfim, o Google. É difícil até para quem talvez é mais novo e para quem não lembra, mas o Google era só uma das alternativas. Não era a alternativa definitiva. Inclusive, eu lembro de o Google não ser a melhor alternativa. Lembro que tinham outros websites, outros sites de buscas que eram alternativa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o ChatGPT, que talvez seja a ferramenta mais usada, e talvez, no caso de vocês, provavelmente a ferramenta mais usada, mas pode ser que em 20 anos, daqui a 20 anos, a gente tenha outras, talvez menos, né, com a velocidade, talvez daqui a 10 anos tenha uma outra ferramenta que ocupe esse espaço, né? Inclusive, eu uso aqui na Austrália, eu uso a DeepSeek, que é o chinês, como alternativa. Enfim, se a gente vai ter o imperialismo do Oeste, por que não o imperialismo da China também, né? Enfim, são diferentes, têm diferentes perspectivas. E o que isso diz
essa frase diz, ela demonstra que cada vez mais, com a expansão da utilização da IA como ferramenta de busca, é bem provável que muitas coisas sejam homogeneizadas, né? A gente tenha todo um padrão de tipo de respostas, um tipo de... Muita coisa, se você já notar, já é traduzida do inglês. Então, você tem, há muitos anos, você tem, por exemplo, em São Paulo, praticamente, eu vou estar transferindo a sua ligação. Isso aí é uma direta tradução do I will be, né? Que não existe no português, né? O certo, originalmente, o certo é eu vou transferir sua ligação. O português é o português. Mas como esses call centers, né? Esses centros de telefonema, de recepção, de serviços, foi treinado por esses manuais traduzidos, eles alteraram a língua. E isso a gente viu ao longo de anos, e agora a gente tem isso acontecendo nas nossas casas, com as nossas crianças, com nós mesmos, né? Com essas ferramentas sendo treinadas primeiramente em inglês, né? Centrando o anglofônico e traduzindo para cá, para outras línguas, né? Enfim, eu adoraria que a gente pudesse interagir com essa próxima questão, o slide, na verdade. Desculpa, olha, eu estou criticando aqui o anglofônico, mas eu me tornei um anglofônico. Então, na verdade, é uma dessas coisas, né? Eu moro aqui, então eu perco as palavras porque eu não sei falar. Daí eu tô falando slide, mas eu acho que eu não sei o que se fala, eu não sei mais o que fala, me desculpa. Mas tá é isso. Pedro, tá perfeito. Estamos acompanhando. Não, porque eu acho que é interessante. Eu acho fascinante, né? Eu escrevi um academic paper, um papel acadêmico, né? Que termina com a frase assim, sabe? Eu estou aqui criticando a cultura do Oeste, a branquitude, mas provavelmente a minha escrita tá molhada dessas coisas. Então, sabe, você critica de dentro, né? Não tem como a gente falar que a gente critica de fora, porque para estar de fora eu tinha que voltar, sei lá, a 1400 e está escrevendo de Gana, sabe? Da Costa do Ouro. Não tô lá, então eu tô dentro. E tá tudo bem também. Eu acho que o bacana é falar que tá tudo bem. Ó, se vocês puderem, não precisa abrir a câmera não, mas se vocês puderem responder, o que vocês veem nessa cena, e isso vai ser ótimo, eu vou anotando aqui e assim, nessas fotos, né? E não e como eu vou dizer, eu não estou tentando enganar ninguém. É a coisa mais simples que você está vendo aí, tá? Por favor, alguém pode falar ou pode digitar se não quiser falar, tudo bem. O que vocês veem? São duas imagens de melancia. Melancia, uma melancia inteira e outra em pedaços. Ótimo. Bem simples, adorei. É isso aí. Alguém mais? Professor, eu consigo observar a melancia, como a colega falou, inteira, e a melancia em pedaços, sendo que, se for levarmos para o contexto de hoje, é uma variação de melancia. Conte-me mais sobre isso, Luciana. Vamos lá. A melancia inteira é a melancia inteira que está ali, e hoje ela tem um valor. A melancia cortada é a mesma melancia, mas tem outro tipo de valor. Olha, essa resposta eu não tinha tido, não. Gostei, mas eu vou te falar depois por que eu gostei. Perfeito. Luciana, obrigado. Anotei aqui. Alguém mais? Por favor.
Uma dessas imagens é IA, por acaso, considerando o tema da conversa? Olha, geralmente me perguntam isso. É, vou anotar aqui, tudo bem. É IA? Aham. Isabela. Aham. Alguém mais? Eu ia falar a mesma coisa. Se é A IA. melancia. Não, melancia inteira e a melancia cortada. Só isso que eu ia falar. Tá bom. Vamos lá. É, Então, vocês estão vendo aqui que é uma melancia. Aí muita gente notou que a melancia está inteira, a melancia está cortada. A Luciana falou uma coisa interessante, que ela falou que é uma variação de melancia, mas ela falou que a variação é que uma inteira e a outra é cortada. Né? Então, eu acho que ela semi-acertou, mas tudo bem. E depois eu vou explicar por quê. E a Isabela perguntou se é IA, que é uma pergunta bem pertinente. E geralmente, quando eu já dei essa palestra aqui na Austrália, as pessoas realmente pensam que é IA. Não é, tá? Então a gente está vendo aqui, né, que é isso. E aí, o que acontece? Todo mundo aqui, ninguém até, a não ser que alguém tenha pensado e não falado, ninguém disputou que isso é a melancia, né? A melancia. Melancia. Ninguém aqui pensou que isso era... Agora vamos para o próximo slide. O que vocês veem agora? Por favor, eu preciso de mais... Abra o microfone. De preferência até as pessoas que já falaram, mas podem ser outras também. O que vocês veem agora? Melancia quadrada cultivada no Japão. Opa! Gostei, Carlos. É isso aí. E um melão, se eu não me engano, japonês também. Tá aí. Carlos. Tem Eu outros acho que é uma lugares também, melancia. Carlos. Eu acho que eu já vi essa melancia aqui como sendo melancia mesmo, essa melancia amarela. É isso aí. Mariana também está dizendo aqui que já viu. E você chamou de melancia amarela, né? Pode ser essa, tá? Alguém mais vai falar? Mais alguém? Carlos, fecha o microfone, Carlos, por favor. Valeu. Mais alguém? Essa melancia é maneira porque eles cultivam ela assim para poder exportar. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Mais alguém quer falar sobre a melancia? Cadê a Luciana? Professor, eu ia falar que é melancia, mas tem uma mutação aí nela que fez com que ela se adaptasse, igual o colega Carlos falou, para melhor armazenagem para exportação. Mas ainda é melancia. Mutação, nossa. Mutação. Tá bom. Acho que já deu para ir. É maneiro quando assim, mais gente vai falando mais coisas, a gente vai pegando mais, mas acho que vocês vão pegar, né? Vamos lá. Então, quando eu perguntei pelo primeiro slide aqui, vocês disseram que isso aqui era a melancia. Essa aqui é uma mutação, é uma melancia japonesa, é uma melancia amarela, né? E
E se eu te disser para vocês, agora muda melancia para... e vamos pensar em seres humanos. Sabe quem é a melancia amarela? São as pessoas negras. Sabe quem é a melancia vermelha? São as pessoas brancas. Todas as duas, tanto a melancia amarela quanto a melancia vermelha, são melancias. Mas vocês só nomearam como amarela a melancia que vocês conhecem menos, ou que menos aparece para vocês. Mas essa melancia amarela, eu compro aqui no supermercado, vende aqui direto. Não a quadrada. A quadrada é uma variação realmente japonesa feita para exportação, como o Carlos muito bem pontuou. Mas também não deixa de ser uma melancia, né? É uma melancia quadrada. A outra melancia, a melancia padrão, é uma melancia oval. Mas ninguém falou melancia oval. Todo mundo falou melancia. Mas mais importante do que a melancia quadrada, que realmente é uma alteração manipulada, a melancia amarela existe. Ela existe. Só que ela é uma minoria, né, no mercado que vocês conhecem. Aqui vende normal. Em outros lugares vende normal. Tá? O que isso significa? Quando vocês veem alguma coisa que vocês não conhecem, por ignorância, não é porque vocês são, porque não está no universo de vocês, né? Vocês já automaticamente já chamam de outro, né? De amarela, de mutação, de diferente. É assim que o ensinamento de toda a cultura do Oeste, que veio da Europa, vê a pessoa branca, né? Vocês provavelmente no Brasil, com certeza, se não leram, sabem quem é. Viram Grada Quilomba, né? Em seu livro seminal, né? Ai, meu Deus. Algo da Plantação. Memórias da Plantação, acho que é isso o título. E ela diz que o homem branco é um homem. A mulher branca é uma mulher. Entendeu? O homem negro é o homem negro e a mulher negra é a mulher negra, sabe? Cada um vai tendo sua hierarquia. E assim, quando a gente autodenomina que a melancia vermelha é a melancia, é igual colocar o homem como o homem branco, sabe? É isso. O homem, todos os homens são brancos. Só que só tem título, só tem advérbio, né? O homem negro, o diferente, né? A gente é o diferente. Ou a mulher negra, né? Então a gente tem que ter esse pós-título. A gente não é só o homem. Eu não sou só o homem. Ninguém me vê só como homem, sabe? Eu sou um homem negro. Ninguém vê a mulher negra como só mulher, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente notar nisso, que a gente também tem esses vieses. Por ignorância, por falta de oportunidade de ver essas coisas. Então, os computadores hoje são treinados assim. E sempre foram treinados assim, porque toda a cultura moderna europeia pós-iluminismo, que, na verdade, eu acho que o iluminismo, eu sou um crítico feroz do iluminismo, que o iluminismo veio para mim como algo que veio para sedimentar as ideias de imperialismo, de colonialismo e as ideias racistas. E também misoginistas, né? De colocar a mulher como segundo plano, mas isso são outras conversas. Mas são importantes porque os computadores e as pessoas que fazem esses programas
todas se baseiam nessa cultura, né? Então, a gente está vendo aqui que a gente também vê algo como central e bota todo o resto como periférico, como a gente fez com a melancia. E isso é, na verdade, o que é o apagamento por IA, né? Que é a minha grande descoberta, né? Sacada em escrever minha tese, que é a ideia de que tudo que a gente não vê lá na internet, que a gente tem como fora do centro, a inteligência artificial vai apagando, porque isso aqui não é importante para a gente manter. Vamos focar na centralidade da cultura europeia. Então, a gente tem aqui o viés humano, né, que ele influencia como os dados são coletados, quais dados são coletados e por quê. Depois, os modelos de AI são treinados, também treinados por viés humanos. Eles têm aquela história de a AI ver pessoas como bonita e feia, por exemplo. Então, na minha pesquisa, eu usei uma ferramenta chamada Midjourney, que é uma das grandes, talvez a maior, hoje, ferramenta de geração de imagem, ou uma das maiores. E eu pedi para me desenhar 3 mulheres australianas bonitas, né? E em nenhum momento a ferramenta me perguntou o que eu queria, como é que eu via beleza e nada. E o que significava ser australiano, nada disso. Simplesmente me deu 3 ruivas, loiras, enfim, de olhos azuis, nórdicas, pessoas nórdicas, né? E esse é o viés aqui número 2, né? Que é o viés de treinamento. Então, enfim, a beleza, ela é variada. Então, se você vai, por exemplo, na Índia, que é bonito é indiano. Se você vai na África, é bonito é africano. E tudo bem, quem na Europa que é bonito é europeu, e tá tudo bem. Só que essa ideia de beleza, ela virou a ideia de beleza universal imposta pela cultura do Ocidente, né? E também imposta pela educação, pelos treinamentos. Ela vem descendo, né, em forma de cima para baixo, até chegar nos funcionários que treinam. E não dá nem para dizer, gente, enfim, é outro papo, mas não dá para dizer que isso é treinado por pessoas brancas, porque hoje, por exemplo, 50% das pessoas que treinam a inteligência artificial não são europeias, são africanos, indianos, asiáticos, do leste asiático, né? China, Japão, Coreia, enfim, Thai, e mulheres também, de todas as raças. A maioria é branca, mas tudo bem, de todas as raças. Então, não dá nem para culpar no homem branco. Assim, tá aí. Na verdade, a gente tem não sei se... tem um artigo muito recente do New York Times chamado de supremacia branca multirracial. Muito bom artigo, e que fala que, assim, hoje a gente não luta mais a divisão não é mais simples como, sei lá, nunca foi, mas não é tão... É muito mais complexo do que seria quando, sei lá, quando o Abdias escreveu o quilombismo, sabe, nos anos, sei lá, 40, que ele começou a escrever, né? Terminou de escrever mais para frente. Porque as linhas mudaram, né? Mudaram muito. Então, na verdade, a gente é até mais complexo. A gente vai ter aliados brancos muito mais engajados ou interessados do que negros, dependendo da circunstância. Tudo está muito mais complicado.
Enfim, aí na quarta fase aqui, os dados e mídias são filtrados, classificados, agregados, gerados, também tem viés humano. E aí, no final, o viés humano do usuário, né, que vai ver essas imagens, vai ver essas meninas nórdicas bonitas e vai dizer, é isso aí, isso é beleza. E vai excluir as outras belezas, assim como vocês, enfim, por falta de exposição, excluíram a melancia amarela como melancia, né? Ela também é melancia. Então é isso, é um fenômeno que existe, né, na inteligência artificial, o apagamento por AI. E isso ocorre porque os sistemas são treinados com dados que privilegiam corpos brancos, masculinos, eurocentrados, e invisibiliza a diversidade racial e cultural do mundo, né? E dá para dizer que essa exclusão é intencional, até porque são ferramentas comerciais que são eurocêntricas, que focam no mercado que tem isso como base, né? O eurocentrismo, né? E, assim, eu acho muito interessante pensar no sistema de antinegritude. E antinegritude não é só um sistema contra negros. Muita gente, às vezes, confunde isso. Na verdade, é um sistema de hierarquia baseado no tom de pele. Então, o branco mais escuro também sofre antinegritude, sabe? Porque até entre os brancos você vê que eles, quando eles falam de ascendência, né, da onde eu vim, não sei o quê, os brancos com maior no topo da pirâmide são brancos que vêm dos países nórdicos. Eles falam assim, entre eles mesmo. Ah, você é da onde? Ah, eu sou italiano. Ah, mas eu sou dinamarquês. Entendeu? Então tem uma hierarquia entre os brancos, até aqui fora. Estou falando aqui fora. Que eu sei que no Brasil, assim, a linha de branquitude é baixa, assim, quase qualquer pessoa branca no Brasil. Mas aqui fora, eles têm umas hierarquias deles aqui. Então, o pessoal inglês, o pessoal nórdico, o pessoal alemão, eles olham para baixo do pessoal francês, do pessoal português, do pessoal italiano, que, por sua vez, olha para baixo das pessoas do leste europeu, que, por sua vez, olham para baixo para as pessoas, sabe? É assim, é tipo uma hierarquia eterna de branquitude até chegar nos negros, sabe? Enfim, tem até hierarquia entre a gente que a gente chama de colorismo, né? Mas aí é isso. Então, assim, e o viés algoritmo é o preconceito que os humanos passam para as máquinas e reproduzem, né? E, assim, eurocentrismo... um conceito muito interessante que eu gosto de falar é o tecnochauvinismo, né? Que é a crença, principalmente por homens, né? Que as soluções tecnológicas são sempre superiores e neutras, né? Então, eu ouço muito de pessoas que criticam o meu estudo, acadêmicos ou nos bares da vida, que não, a tecnologia é neutra, o computador não vê cor, sabe? Isso é bem tecnochauvinista, assim, e é uma expressão criada por uma mulher pesquisadora, né? E outra coisa que é muito perigosa é automation bias, né? Que é o viés de automação. Exemplo mais clássico disso aí é o que acontece, sei lá, uma vez por semana no Rio de Janeiro. A pessoa pega o GPS e entra numa favela, né? Vocês devem saber isso direto. Isso é bias de automação. Ninguém faria isso. Como eu digo, 20 anos atrás. Porque a pessoa olhar ali, pô, isso aqui é a favela, eu não vou entrar, dane-se o que o Google está me falando, eu não vou entrar ali, sabe? Mas a gente está tão acostumado a
a seguir o que a máquina diz, que a gente termina caindo nessas armadilhas. E isso acontece com todos nós o tempo inteiro, e para os algoritmos, para as pessoas que vendem essas ferramentas, para o pessoal do Vale do Silício, isso é maravilhoso. Quanto mais a gente seguir, melhor. Né? E, enfim, raça e colonialismo e tecnologia são intrínsecas, né? Então, na verdade, essa colonização digital, ela é parte da continuação dos navios negreiros que saíam da Europa no século XVI, né? Eu vou contar uma história para vocês, que eu acho que é mais interessante do que o meu slideshow aqui. Eu uso uma ferramenta chamada Grammarly, que corrige aqui meus textos. Então eu escrevo, né, e dá aquela corrigida. E mais recentemente, eu estava usando o ChatGPT, né, para corrigir um texto meu. E aí eu gosto de ouvir. Não sei, vocês usam, quando vocês escrevem um texto, vocês usam o Word para falar de volta para você o texto? Enfim, eu uso. Ao invés de ler em voz alta, porque aí eu consigo encontrar os erros, eu uso o Word. Ou usava. E agora, como o Word é meio robotizado, fala, sabe? Você está... Eu não gosto mais. Então, boto no ChatGPT e falo assim, ó, não muda meu texto, lê para mim, por favor. E o meu ChatGPT é até um cara que tem um sotaque americano negro, de uma pessoa negra, né? Enfim, que também... E aí essa pessoa leu para mim, a máquina, né? Porque é uma máquina, é uma pessoa, leu para mim e leu com sotaque de São Paulo. E eu fiquei chateado. Eu falei, pô, cara, tá aí, ChatGPT, eu sou do Rio de Janeiro. Me lê com sotaque do Rio de Janeiro. E aí ela falou assim, não, eu vou ler com sotaque natural do Brasil. E eu falei, como assim natural? Ué, o ChatGPT respondeu para mim, não, esse sotaque natural, o sotaque que se fala no Brasil é esse aqui. Se você quer que eu leia com sotaque alternativo do Rio de Janeiro, eu não tenho aqui, não. Eu falei, não, mas quem falou que sotaque natural é de São Paulo? Aí o ChatGPT me encarou, foi para cima. Não, você está errado. O São Paulo é o sotaque natural, sim, porque é o sotaque da maioria. Eu falei, ué, vamos fazer a matemática aqui. Tem 250 milhões de brasileiros. São Paulo tem o quê? 40 milhões, 50 milhões de habitantes? Sei lá que seja. Tem 200 milhões que não falam com esse sotaque aí. A maioria não é São Paulo, sabe? Ah, não, mas eu quis dizer que era a maioria... Eu quis dizer que era o sotaque que eu fui treinado. Eu falei, então tá. Então é o sotaque que você foi treinado. Os outros 27 sotaques do Brasil foram excluídos do seu treinamento. E aí o ChatGPT, não, é porque tudo bem, eu entendo que você está chateado, mas vamos voltar aqui. Eu vou falar aqui no sotaque que é o natural, que é o sotaque de São Paulo. E é isso. Apagou, acabou, já era. Esquece, gente. Esquece. Não vai ter. Daqui a 10 anos, não vai ter sotaque do Piauí no ChatGPT. Morreu. E se todas as pessoas do Piauí desaparecessem amanhã, acabou. O sotaque foi embora. Sabe? Então, a internet não vai preservar as histórias que vocês estão guardando. Então, essas histórias que a avó de vocês disse, e eu não estou nem falando só de pessoas negras, não, de pessoas brancas, todo mundo. As histórias que vocês ouviram crescendo, as crendices, sabe? As plantas, os chás que vocês tomavam,
tudo isso aí, ó, já era. E vai apagar. E não vai ter jeito, vai estar nos livros, mas meus filhos, por exemplo, que já começaram nos primeiros anos de high school, né, estão novinhos ainda, eles perguntam o ChatGPT para tudo. Inclusive me questionam, papai, o ChatGPT falou que isso não aconteceu. Eu falei, não, porque o ChatGPT não sabe que eu estava, como é que estava, como é que era em Bangu em 1993, tá ligado? ChatGPT não foi na Portuguesa da Ilha Vestivi. Então, como fui? Então, sabe, essas coisas vão desaparecer, infelizmente, e a gente tem que ficar muito atento para isso, porque é isso, é uma tecnologia de expansão colonial, né? Então, assim, o que eu proponho é que a gente pense a IA, sabe, como uma ferramenta que ela está expandindo tudo que a tecnologia do Oeste, da Europa, treinou pelos últimos 600 anos, ela está ali, ela é a máquina de expansão sem alma disso, sabe? Com todo o vigor, sabe? Agora, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado, principalmente quando eu estou dando aula para pessoas, estudantes, enfim, para pessoas mais novas. Eu não sou um IA iconoclasta, sabe? Eu não sou um IA iconoclasta. Eu não estou aqui para falar para as pessoas não usarem IA, para as pessoas não serem contra IA. Não é para você sair dessa aula aqui falando que eu não vou usar mais IA. Não é isso. Muito pelo contrário. Tem um projeto na Nova Zelândia, dos Maori, que são os povos originários lá da Nova Zelândia, e eles criaram uma IA que os ajuda a ressuscitar parte das línguas mortas, parte das línguas deles que morreu, que não se fala mais, e baseado nas línguas, na língua existente, nas escritas existentes, ela consegue mapear o que é a palavra que desapareceu seria, como é que ela seria dita, como é que ela seria pronunciada, enfim. Então, existem projetos centrados fora do eixo eurocêntrico que podem nos ajudar. Outra coisa é que essa ferramenta ela pode ajudar a formular pensamentos, ou formular ideias. A gente tem que sempre ter a preocupação de que, desde que essas ideias sejam nossas, né, originais, e elas possam ser segmentadas ali, né, com ajuda, né, a gente pode criar, mas a gente tem que sempre ter essa ideia de que a gente está lidando com um adversário, sabe? Então, não é uma coisa assim, é uma ferramenta que pode... É igual um martelo, né? Você pega o martelo ou é o seu amigo que está ali martelando o prego, ou ele é teu inimigo, que tem martelo o teu dedo, né? A IA vai martelar o teu dedo o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar lá. Então, se você quer uma coisa assim, eu quero uma pessoa negra. Se você quer dizer, eu quero uma pessoa, vai vir uma pessoa branca, provavelmente. Aí, às vezes, agora, recentemente, né, porque ficou tão feio, às vezes a IA agora começa a botar as pessoas negras, assim, aleatórias. Sabe? Mas, mesmo assim, você vai ver que vai botar pessoas negras, mas com narizes europeus, né? Esse nariz achatado que eles têm, que é pontudo, que não entra ar nenhum, essas coisas que
que é diferente dos nossos narizes, que são mais abertos, porque a gente precisa do ar, né? Então, entrando com maior facilidade. Ou os cabelos para baixo, né? O cabelo alisado, essas coisas que a IA vai fazendo. Você vai fazendo. Outro dia eu vi na internet o cara fez o Vinícius Júnior harmonizado. Aí basicamente virou um cara branco, só que com a pele negra. É isso que eles fazem com a gente. Então, assim, mesmo quando a AI tenta fazer diversidade, enfim, na minha pesquisa, outra coisa que eu descobri, assim, descobri não, mas assim, que eu notei na minha pesquisa e meus estudantes também não responderam, foi o viés de gênero, né? Eu não vou entrar nessa questão porque não é a minha questão. Mas, assim, a IA é muito machista, assim, fora de controle, assim, homem na cabeça e vamos para frente. Inclusive, as maiores pesquisadoras de viés de AI, né, AI bias, no mundo são mulheres. Eu entrei nesse time, mas eu sou a exceção. São pouquíssimos homens que têm interesse, ou a inclinação, ou a oportunidade de trabalhar nessa área. Assim, eu sei, existimos, mas são pouquíssimos. Eu entrei nesse time, que é um time praticamente... É um time feminino, multirracial, né? Tem mulheres de todos os países. Eu cito na minha tese pessoas da Europa, do Oriente Médio, de Israel, da Austrália, da Nova Zelândia, de tudo. Tem gente toda africana, tem gente toda, mas a maioria é mulheres. Enfim, eu acho que assim. Eu vou desligar o slide, porque assim, eu posso falar aqui por horas e horas, tem um monte de slide, eu vou parar de dar um sharing aqui. Vou voltar aqui para falar com vocês. Vamos lá, vamos abrir isso aqui. E é isso, assim, olha, eu poderia falar mais, tem muito para falar, mas acho que assim, o importante é que eu quero que vocês saiam daqui pensando que sim, continue usando a IA, mas com muita precaução, entenda. E também isso não é só para pessoas negras. Acho que se eu fosse uma pessoa branca, eu também ia ficar preocupado de saber que essa manipulação está ocorrendo nessas ferramentas, por trás de tudo. Sabe? Mas não é... Você está ali digitando ali sua lista de supermercado, isso não vai... O racismo não vai entrar ali necessariamente, né? Mas, enfim, tá ali o bias outra coisa que, assim, pessoas gordas não entram na AI, pode esquecer. Não tem pessoa gorda na AI. Pessoas com desabilidade, que fala... Como é que fala em português? Em inglês é disabilities, né? Ou cadeirante, sei lá. Deficiência. Obrigado. É o público-alvo da educação especial inclusiva. Isso, esquece. É só... Todo mundo ali tem corpo perfeito. Perfeito não é nem perfeito. O certo é falar corpos cis, héteros, com habilidades em todas as suas funções. E esquece todo mundo que não é branco, que não é homem, ou mulher branca, é melancia amarela. Então, é isso. E assim, e até quem é branco tem hierarquia de branquitude e tal, mas continue usando com precaução, entendam, o apagamento de IA existe. Eu vou botar o meu artigo aqui que eu escrevi na Nexo, que é um jornal brasileiro que fala sobre o apagamento de IA, com um pouquinho maior. Depois eu vou postar aqui, mas depois eu passo para a doutora Patrícia e ela repassa para vocês também, para quem não puder. E no momento tem alguns outros artigos que eu estou escrevendo sobre isso, que eventualmente vão ser traduzidos para o português. E assim, usem com preocupação, critiquem, perguntem a IA por que isso, por que aquilo. Não façam trabalho acadêmico de jeito nenhum, e se fizerem,
partes, alguma coisa. Pelo amor de Deus, chequem, porque a IA inventa fatos, gente. Inventa coisas. Assim, tira do bumbum e vai tá aqui, vamos embora. Sabe? É loucura total. E é uma loucura. Tem um livro de um escritor inglês que é A Psicose da Branquitude, The Psychosis of Whiteness. Acabou de ser lançado, é muito recente. E demorou, e acho que assim, o racismo é uma coisa muito cruel. Demorou tanto para chegar. O livro daqui da Inglaterra, demorou para chegar na Austrália, meu Deus, meses. Sabe? Geralmente o livro chega no dia seguinte, quando é de gente, sei lá, se fosse. Enfim, demorou para caramba para chegar aqui, eu consegui o livro. E, enfim, eu sei que eu tenho uma amiga minha acadêmica negra, até do Rio Grande do Sul, ela fala assim: Guido, a gente não pode lidar. Não pode chamar de racismo de patologia, enfim, mas eu achei muito interessante a ideia de psychosis of whiteness, porque, assim, eles têm um complexo de superioridade que eles realmente acham que eles são melhores, que chega a ser engraçado. Tem um canal, e é só isso que eu vou falar, tem um canal que eu gosto muito, chama Canal do Meio. E o Canal do Meio aí na internet brasileira é do Brasil. Ele critica tanto a esquerda quanto a direita. Eu acho lindo porque, enfim, eu sou muito esquerdopata. Assim, sabe aquele cara que carrega a estrela do PT assim nas costas, que tem a foto famosa na internet, só de digitar. Os caras com a estrela do PT nas costas, a estrela de 5 metros de... Enfim, eu sou esse cara. Mas não importa, tem que criticar, enfim. E o Canal do Meio faz isso com muita propriedade. E eles fizeram um artigo recentemente, esses artigos falados assim, né, editorial, sobre como a elite brasileira é uma elite de esquerda. A maioria das pessoas que estão na elite são de esquerda. Eu achei maravilhoso o artigo. E a esquerda ficou enlouquecida. Sabe? Não é. Gente. Mas tudo bem. Mas esse é um outro papo. Mas procurem o Canal do Meio e pensem, critiquem as coisas. Está tudo aí. Não dá para botar fé na IA, não. Mas, enfim, perguntas, porque são 3 da manhã, eu quero dormir. Então, eu vou dar 10 minutinhos para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Perguntas rápidas. Se quiser falar comigo, pode passar para a Patrícia meu e-mail, eu converso com vocês, converso no WhatsApp, não tem problema. Mas faz a pergunta sucinta, porque aí para todo mundo poder perguntar, entendeu? Não faz aquele statement, porque... Bem direto, tá? Vamos lá, perguntas. Simone quer perguntar. Simone, vamos lá, Simone. Oi, Guido. Eu queria saber se a questão de aprendizado da IA. Você não acha que a IA ela aprende? Tipo assim, nós como os negros, a gente não pode ensinar ela a poder enxergar a gente no... Como, tipo assim, para quando tiver outras pesquisas aparecer lá o negro. Olha, Simone, eu tive uma discussão feroz com alguns acadêmicos negros aqui na Austrália sobre isso, e a minha resposta é não. Como eu sou acadêmico, eu posso estar equivocado. Mas a minha resposta é não. Porque para você fazer isso, você teria que treinar, você tem que criar uma IA que desde o começo fosse uma IA que pensasse fora do eixo eurocêntrico de educação, fora do iluminismo, sabe? Então, se você pegasse uma IA, se você pegasse um programa, pegasse toda a informação que você aprendeu fora da Europa e botasse a informação da Europa como uma das... Está aqui, ó. Platão é um dos pensadores, mas está aqui outros pensadores da China, da Índia, aborígenes da Austrália, indígenas do Brasil. Está aqui. Esses pensadores são todos iguais. E cada um tem sua solução, e está aqui suas soluções. E aí, mas a França expandiu. Mas, por exemplo, a China também navegou e não expandiu. Sabe? E você tem que voltar no tempo ou ter essa possibilidade de inserir essas informações de outros lugares
E aí, quando o EA, essa máquina, é uma máquina, gente, que está lá pesquisando dados. Fala, pô, tá aqui Platão, mas Platão não é o centro do universo. Tem outros pensadores. Mas como Platão é o centro do universo, como Roma é o centro do universo, na visão eurocêntrica, como o Brasil foi descoberto, como os Estados Unidos foi descoberto, sabe? Como Cristóvão Colombo foi um grande navegador. Eu chamo ele de pirata. Entendeu? Era um pirata. Um cara que trabalha por dinheiro para conseguir benefício próprio para qualquer país, porque o Cristóvão Colombo ele trabalhou para... Ele é italiano, mas já tinha trabalhado para os países, já tinha trabalhado para a Inglaterra. Negócio, quem paga mais? Quem dá mais, eu vou. Para onde que... Enfim, mas é outro papo. Então, assim, não dá para retreinar o que você pode fazer é mitigações. Pegar essa IA que existe, fazer como esse pessoal da Nova Zelândia fez, e recriar uma nova IA, dessa IA, que não vai ser perfeita, mas vai ser... Você consegue ver que forçar ali, sabe, no braço, sabe, ali, né, aquela sabe, que você está manobrando aqui, assim, ó, virando tudo para a esquerda, tudo para a direita, aí tentar encaixar ali para fazer uma coisa que vai funcionar para você. Isso é possível, Simone. Então, se você tiver as ferramentas e puder trabalhar e falar não, e ensinar, e você vai conseguir mitigar, mas aí todas essas IAs que você comprar ou pegar, ela vai continuar no subconsciente dela pensando assim, mulher bonita são as ruivas. Ela vai continuar pensando. Travou um pouquinho, né? Voltou, Guido. Tinha travado um pouco. Mas é isso. Tá bom, Simone? Mas é uma pergunta que está em aberto. As pessoas fazem, eu discuto que não, mas eu não sou voz única, não. Essa é a minha... E eu tenho certeza que essas acadêmicas que são críticas à AI provavelmente concordariam comigo. Próxima pergunta. Obrigada. Não, é um prazer, Simone. Temos perguntas, meus queridos, minhas queridas, que o professor Guido precisa dormir. Não vai perguntar nada. Olha, Guido, eu tenho várias perguntas aqui. Mariana, que Mariana, vamos. Mariana. Não, eu até mandei quando eu fui preencher essa questão assim, de como lidar com isso dentro, por exemplo, de uma escola, porque a gente vê que eles estão realmente usando muito a IA, e aí como é que vai fazer? Porque a gente entra muito em embate na sala de aula, né? E eu acho que é uma questão muito complicada, porque realmente, às vezes eles falam besteira que vem da IA, e aí mudar a mentalidade, é difícil mudar a mentalidade antes da IA. Que já tinham expressões, já tinham questões que aparecem por repetição mesmo familiar. Agora, com a IA confirmando algumas desses absurdos, fica mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante da gente pensar, mas eu sei que também não tem eu não sei se tem uma resposta para isso. Mas eu fico pensando que é uma questão muito, muito séria para a gente que está na educação. Você está falando de quê? De primeiro grau, segundo grau? De escola mesmo, de fundamental, ensino médio, que já aparece, a Fundamental 1 já está aparecendo questões. Assim. Isso, educação básica, Guido, é que aqui em território nacional mudou um pouquinho a nomenclatura da época que a gente estudou. Antes a gente tinha um antigo primário, agora a gente chama de anos iniciais. Depois o antigo ginásio, hoje a gente chama de anos finais. E antigamente tinha o segundo grau, hoje a gente chama de ensino médio. Então, tudo isso está dentro da educação básica. É desse grupo aí que ela está falando. Ótimo. Tá. Agora eu entendi. Eu não sabia, não. Eu sou da antiga. Mudou um pouquinho. A gente é das antigas, Guido. Enfim. Olha, eu encontro isso em casa com os meus filhos. É uma dificuldade. Eu acho que como todas as questões que você lida com crianças, é repetição. Repetição com carinho e com autoridade. Olha, se a IA fosse
melhor que mais importante que o professor, a gente não estava aqui trabalhando com vocês. Então, a gente precisa criar essa relação de duas vias, na qual eu passo os conhecimentos que eu tenho e vocês fazem os questionamentos, e a gente trabalha juntos aqui, mas o questionamento da IA é um questionamento plástico, artificial. E, assim, é difícil até, talvez, passar esse conceito para crianças, não sei, mas, assim, a IA, ela não está pensando, gente, ela prediz, ela faz previsões de qual palavra colocar depois. Então, quando você pergunta, me explique um conceito complexo sobre, sei lá, as relações étnico-raciais no Brasil, ela vai prever, ela vai simplesmente prever quais palavras, na sua maioria, apareceram em outros textos e criar previsões. Essas previsões não são raciocínio. Raciocínio só tem humano. Sabe? Alguns animais têm alguma percussão de pensamento, mas raciocínio de, tá indo nessa direção, virar na tangente, virar para cá, só quem tem, esses pensamentos plásticos são emulações, são papagaios que repetem previsões do que ele acha que um ser humano poderia prever. Mas não é raciocínio, não tem raciocínio nisso. E, assim, é isso. A sua luta na escola é a minha luta em casa, com os meus filhos que tentam me corrigir com o ChatGPT o tempo inteiro, com outras ferramentas o tempo inteiro. Mas eu não sei, talvez banir, eu não sei, mas, sabe, minimizar na escola esse tipo de ferramenta. E, desde pequeno, tentar passar para essas crianças que essas ferramentas estão realmente enferrujando a cabeça delas, não acelerando, né? Elas são muito boas para quem já... Enfim, teve uma pesquisa recente que demonstra isso, né? 3 pessoas escreveram redações e 3 tipos de 3 grupos de pessoas, né? Aí escreveram sozinhas, com o ChatGPT e com o Google. E as pessoas que se inscreveram com o ChatGPT, elas não conseguiam lembrar de nada do que tinham sido escrito. Enfim, é isso, Mariana. Eu não tenho como te ajudar muito, não. Luciana perguntou outra coisa. Vamos lá. Luciana. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Patrícia. É um prazer estar com vocês hoje. Mas, assim, não é nenhuma pergunta, professor, é uma afirmação. Como a colega Mariana falou, eu sou professora também do ensino fundamental, e houve essa discussão aí na sala, tia, a IA deu isso. Eu falei, então vamos pegar. Peguei na sala de aula e fiz uma demonstração bem pequena. Então, fulano tem 5 balas, ele deu 2, quanto com que ele ficou? Aí ela disse que era 4. Aí eu falei, põe na mãozinha de vocês, 5 menos 2 dá 3, mas tia, ela falou que é 4. Eu falei, tá vendo? Então, assim, vocês têm que confiar no pensamento de vocês, no estudo de vocês, na pesquisa de vocês, porque isso daí está aí porque é igual você falou, né, professor? A IA, ela não pensa, ela deduz. E é o que acontece, eu pego muitas vezes trabalhos que é feito pela IA e quando eu chamo o aluno para perguntar o que é aquilo, ele não lembra. Então, eu reforço para eles, não, você vai ler o livro tal, página tal, vai fazer esse resumo e vai trazer para a tia, porque eu vou saber quais são as palavras que estavam ali no livro. E assim a gente vai perpetuando a educação que é a correta, né, professor? E assim, acho que é difícil para o estudante, talvez, ver a vantagem. Acho que assim, é a grande circulação, né? Que Paulo Freire sempre fala, né? Que é assim, a gente está aprendendo, ensinando, aprendendo, e a gente tem que... vai ser uma grande tarefa, principalmente para a gente que está nesse momento de começo de adaptação da IA, de lutar, e assim, talvez vai ser muito triste se as crianças que perderem essa oportunidade, porque elas vão se arrepender no futuro, talvez. Então, a gente tem que estar muito atento. E é isso, você tem que continuar com isso com muito carinho, como você pegou com as balas, e continuar lutando sobre isso. Mais alguma pergunta antes da gente fechar a sala? Ou pelo menos eu ir embora?
finalizamos, Guido. Ótimo. Finalizamos também com esse agradecimento, meu agradecimento em nome de toda a turma, pela sua disponibilidade. Gente, o professor ele está de madrugada lá na Austrália conversando com a gente. Guido, numa próxima oportunidade, eu vou ajustar um horário melhor para você, tá bom? Quanto mais cedo, melhor. Se puder fazer... Vai ser de manhã agora, tá, gente? 9 da manhã, 8 da manhã, maravilhoso para mim. Tá perfeito, Guido. Muito obrigada pelas suas contribuições. A gente percebe que a inteligência artificial, as tecnologias, elas trazem grandes avanços para a sociedade, mas a gente precisa conduzir essa estrutura. Como você sinalizou, a inteligência artificial, as tecnologias não vão fazer a função do cérebro humano, né? A gente precisa alimentá-las. Aquela última lâmina que você trouxe, gente, que primor! Alimentar as buscas, alimentar a inteligência artificial com questões do nosso campo, né? Questões africanas, afro-brasileiras, indígenas, e assim, quem sabe, né, no futuro, a gente tenha um panorama mais interessante para as populações de todo mundo, de todos os contextos, de todo o panorama racial no nosso território e também contexto internacional. Tá, Guido, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, estudantes. Não deixem de assinar a lista de presença, está aqui no nosso chat. Tudo bem? Guido, muito obrigado. O pessoal sinalizando aqui que a aula foi incrível. Tchau, gente. Muito obrigada. Guido. Oi. E Simone, pode falar. Não estou conseguindo acessar essa lista de presença, não está abrindo. Boa noite para vocês. Tchau, Guido. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom descanso. Coloquei aqui de novo, Simone. Consegue visualizar? Eu fixei a lista e coloquei aqui também. Mas ela não abre, Patrícia. Eu estou clicando, ela não abre. Não sei se eu estou no celular. É que eu já... Olha só, deve ser porque você está no celular. Você vai tentar fazer o seguinte, você copia a lista, você fecha a chamada e depois você abre num outro navegador, porque eu já tenho 18 respostas aqui. Então, o pessoal está conseguindo acessar. Então, deve ser alguma questão do seu navegador. Cíntia, acho que também deve ser o seu navegador. Dá uma olhadinha aí para ver como é que está. Vou fazer uma foto aqui, depois eu digito, então. Isso, eu vou compartilhar, depois me manda uma mensagem lá no Google Classroom, que aí eu compartilho com você, tá bom? Tá bom, então, professora, muito obrigada. Se você não conseguir salvar agora, tá? Se você salvar, depois você vai conseguir acessar. Mas se não, depois você me avisa, me dá um toque, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Nada. Tchau, gente. Ótimo dia para vocês. Boa semana de integração acadêmica, tá? Ainda está rolando atividade lá na universidade. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Vou finalizando aqui a gravação.